Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Se vocês puderem me dar um ok de áudio e vídeo, se vocês estão me vendo e me ouvindo. Hoje nós vamos continuar a nossa série de lives sobre TEA, sobre autismo, transtorno do espectro autista, e hoje nós vamos falar sobre alimentação, a alimentação das crianças, né, durante esse período em que estamos passando, em que as crianças estão em casa e muitas estão tendo que se alimentar, né, de uma maneira diferente do que estavam acostumadas na escola. Então, gente, boa noite. Se vocês puderem, antes de eu começar a desembaçar e falar aqui, se vocês puderem só me dar um retorno de áudio e vídeo, o pessoal do portal Mie. Se tiver alguém aí que puder me dar um retorno, eu agradeço, tá, gente? Pessoal que tá chegando, Vanessa, oi. Vanessa Hanashiro, tudo bem? Você tá conseguindo me ouvir? Tá, o pessoal tá escrevendo aqui que... Então, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou me apresentar antes da gente começar a nossa conversa. Pessoal que tá chegando, por favor, vai dando um oi aí. Zico, boa noite pra você, bom dia pra mim, é verdade. Pessoal do Brasil, bom dia pra todo mundo. Aqui em São Paulo está ótima live. Que bom, Zico, obrigada pelo retorno. Então, tá tudo certo, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre seletividade alimentar. Então, eu vou pedir para as mamães que estão aí assistindo a live, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, se vocês quiserem saber de alguma coisa, vocês podem mandar no comentário, tá? E o que eu não conseguir ler, depois eu converso com vocês no inbox também, não tem problema. Se tiver vergonha, se tiver com alguma dúvida e não quiser falar durante a live, é só enviar as perguntas que eu respondo para vocês. Tá? Então tá, a Vanessa disse que tá ouvindo, então tá tudo certo. Vamos lá. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, trabalho aqui no Japão, atendo crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem, transtornos, distúrbios, e venho aqui no Portal Mie fazer umas lives e conversar com as mães, com a família toda, com profissionais também da área da educação, da área do desenvolvimento, sobre assuntos pertinentes a essa área. Então, a gente bate um papo aqui, quinzenalmente, sobre tudo que envolve o neurodesenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal que está chegando, bora curtir, compartilhar a página do Portal Mie, né? A página da NeuroKids também. Então, quem não conhece ainda, quem não curtiu, vai lá. Vamos compartilhar essa live para que ela chegue aí num número bacana de pessoas, ok? Então, vamos lá. Bom, a gente vai falar hoje um pouco sobre essa questão da alimentação das crianças e dos adolescentes que estão dentro do espectro autista. Então, quais as dificuldades, né? Hoje eu vou falar um pouco das dificuldades que as mães têm encontrado, que algumas têm relatado, né? Têm conversado comigo, têm perguntado muitas coisas, que não sabem como fazer direito nesse período, porque aqui no Japão, tá, pessoal do Brasil, Gomen, desculpe, né? Mas hoje eu vou trazer um pouco mais para a nossa realidade daqui. Então, as mamães que estão aí no Brasil, se quiserem também colocar aí as suas experiências no comentário, pode colocar que eu leio e aí a gente conversa. Tá bom? Então pode colocar sim que a gente tenta bater esse bate-papo, mas hoje eu vou dar uma focada mais aqui mesmo em relação aqui ao Japão, tá? Bom dia, Elaine, seja bem-vinda à nossa live. Hoje a gente vai conversar e já começamos, na verdade, a falar um pouquinho
sobre essa questão da alimentação, como é que tá a parte da alimentação das crianças durante esse período de Covid. Pessoal do Portal Mie, boa noite, Júnior, tudo bem? Áudio e vídeo ok, né? Já tive um retorno, obrigada, Portal Mie. Então vamos lá. Pessoal que tá chegando, pode mandar seus comentários, seus bom dia, boa noite, para saber de onde vocês estão vindo, porque se tiver uma galera forte do Brasil também, a gente tenta conversar com a realidade daí também, ok? Mas vamos lá. Aqui no Japão a gente já está com um período um pouco mais extenso em relação às atividades cotidianas das crianças, né? Elas estão sem escola já faz um período. Boa noite, Portal Meio. E aí, tudo o que foi feito, todo o trabalho que foi feito em relação à alimentação dessas crianças, a adequação ao cardápio japonês, a alimentação que é oferecida na escola, ela tem se perdido durante esse período, né? Eles estão desde março sem aula, e aí a rotina, como a gente já conversou sobre rotina, ela já se perdeu, ela se quebrou muito durante esse período que eles estão em casa, e a gente tem algumas questões que ajudam e tem ajudado, né? As mães até comentam, falam, nossa, Vi, tá muito difícil readaptar a questão da alimentação japonesa, porque geralmente grande parte das mães que eu tenho contato, grande parte das crianças que eu tenho contato, algumas, né, estudam na escola japonesa, mas a base familiar é a nossa base, né? É o arroz, é o feijão, é a nossa comida. E aí as crianças naturalmente já sentem um choque quando elas vão para a escola. Então, quando elas vão para a escola japonesa, elas já sentem uma grande diferença em tudo, né? Principalmente na questão alimentar. Elas já sentem que existe ali alguma coisa que é diferente do que ela está acostumada. E isso, dentro das crianças do espectro autista, é muito pior, né? Fica muito mais difícil, por causa da questão realmente da seletividade alimentar. Então, existe por si só já uma seletividade alimentar, ela já faz parte do quadro do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Então, a seletividade alimentar, ela já aparece ali, devido também à questão eles já estabelecem uma questão de padrão de repetição. Então, a gente sabe que o autista não tem só repetição de fala, né, a ecolalia, a repetição de movimentos, que são as estereotipias. Eles têm um padrão de repetição também, e esse padrão de repetição, ele acaba indo para a parte alimentar. E aí eles acabam só comendo determinada coisa. Então, eles só comem, sei lá, borrão, arroz, ou eles só comem macarrão, ou só tomam Yakult, só comem determinado alimento. Então, isso faz com que a seletividade alimentar aumente, né, nessas crianças, o que dificulta cada vez mais a introdução de novos alimentos. Então, a gente conseguir colocar uma alimentação melhor, uma alimentação mais regrada, uma alimentação mais nutritiva, fica um pouco mais difícil, justamente por todas essas questões que tem aí, que vem junto aí do guarda-chuva, né? Debaixo do guarda-chuva do TEA, que a gente sempre fala. São várias questões que fazem com que o indivíduo não consiga, de repente, se alimentar corretamente. E aí, dentro do autismo, a gente tem, além dos padrões repetitivos que eles trazem para a questão da alimentação, a gente tem uma questão do processamento sensorial também. O que é isso? Então, assim, cheiro, gosto, o paladar, como que essa criança vê esse alimento. Então, às vezes, ele tá com uma aparência que para ela não é bacana. Então, de repente, é uma alimentação mais pastosa, uma alimentação mais mole, com uma carinha assim, né, que para eles não é agradável. E aí eles barram na hora, tá? Eles não vão comer, e aí ali a mãe pode insistir, o educador pode insistir, o terapeuta pode fazer 1001 histórias e pode fazer 1001 estimulações que não vai acontecer, tá? Porque existem barreiras que são orgânicas, né? Por mais estímulos que a gente ofereça, não vai. Então, a criança meio que para, e aí ali ela se mantém só num tipo de alimentação ou só num tipo de nutrição, e aí as mães começam a se preocupar muito em relação a isso. E aí as crianças começam a perder peso, elas não têm um desenvolvimento
bom, né, nem intelectual, nem físico, porque realmente acaba ficando aí além, né, do permitido por causa justamente das vitaminas que não tem. E aí o que algumas mães acabam fazendo, né? Ficam com receio de que a criança não se alimente adequadamente. Nesses 2 meses que a gente está aqui, que realmente está bem complicado, sem as aulas nem nada, e as mães falam, mas acho que na escola comia e agora em casa não está comendo, ou tem situações que tem sido ao contrário, né? Tem mães que falam que, né, que em casa tá comendo bem, que, Vivi, na escola não comia nada, só vinha informação de que não estava comendo, e agora aqui em casa a alimentação tá bacana. Então os dois vai acontecer, né? Tem hora que vai comer em casa, tem hora que vai comer na escola. Mas o que é bacana, as mães observarem sempre como que tá o peso e a altura dessa criança, tá? Então viu que tá aí, tá muito magrinho, tá muito pequenininho, tá muito baixinho, bora levar essa criança para um pediatra, bora fazer uma avaliação nutricional, a gente precisa sim acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, o desenvolvimento físico, tá? Então às vezes a gente se preocupa tanto com tantas questões cognitivas, de fala, e aí acaba esquecendo essa área física também, né? Por isso que a fisioterapia ela é extremamente importante dentro do tratamento das crianças do TEA, tá? Boa noite, Cris! Cris Hara, um beijo grande para você, minha amiga. Seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. E então, precisamos sim da fisioterapia aí para acompanhar também esse desenvolvimento dessas crianças, além da parte nutricional, para que a gente possa saber como estimulá-la de uma maneira certa, de uma maneira bacana, para que ela consiga aí ter todo o seu corpo em ordem para poder fazer com que essa mente trabalhe de uma forma certa e essas informações cheguem aí no corpo todo dessa criança, tá? E a gente sabe que se a gente não tá com as vitaminas em ordem, se a gente não tá com o corpo bacana, se a gente não tá com uma alimentação saudável, as coisas não estão boas, né? A gente não consegue cobrar, por exemplo, que um cérebro processe uma informação se ele não tem ali o gás e a energia para poder gastar e poder fazer com que essa informação aconteça, tá? Boa noite, Si, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa conversa. Hoje já estamos aqui, falando aí sobre a alimentação, como é que as crianças estão se alimentando. Hoje a gente está falando um pouco sobre... Um pouco não, né? A gente ainda está no tema do autismo. O pessoal que está chegando agora, que não sabe muito o que está acontecendo, a gente está fazendo uma série de lives sobre TEA desde janeiro desse ano, então estamos passando aí, o Portal Me está fazendo uma série, né, de lives sobre o autismo, então tudo meio que engloba as crianças, adolescentes, enfim, adultos, dentro do transtorno do espectro autismo. A gente está trazendo temas que são relevantes dessa área, tá? Já vou avisar já que a live essa série de lives ela já tá acabando, então dentre as próximas aí a gente já vai tá mudando de tema, de transtorno, a gente vai continuar falando sobre neurodesenvolvimento, sobre desenvolvimento infantil, infanto-juvenil, mas a gente vai dar uma encerrada aí sobre autismo, mas ele acaba sempre voltando nas nossas conversas, porque a gente vai falar sobre o todo, então as mamães aí que acompanham por causa do autismo podem continuar, porque a gente vai trazer sim, não tem como, acaba trazendo as informações durante as nossas lives também, ok? Então, voltando lá, a questão da fisioterapia para o corpo, né? A questão da nutrição, de um bom trabalho de uma fisioterapia para o desenvolvimento do corpo dessa criança, para a gente poder chegar e trabalhar a mente dela, né? Então, dentro da área da neuropsicopedagogia, a gente precisa que um todo dessa criança tenha sido trabalhado, tá? Não dá pra gente focar somente numa área ou só numa questão e não trabalhar o restante. Então, a gente precisa trabalhar tudo o tempo todo, tá? É difícil, mas é necessário. Então, quando as mães chegam, geralmente por uma questão de ausência da fala, né? Essa é a busca inicial que todas fazem em relação ao atraso de desenvolvimento. Então, o meu filho tá atrasado, ou minha filha não fala, não anda, não responde de acordo com o que é o esperado, então as mães já percebem que existe alguma questão aí e aí correm para buscar uma avaliação médica, sempre através de avaliação médica, tá, gente? Quem faz qualquer tipo de avaliação de qualquer tipo de transtorno é sempre médico,
tá? Então vai ao pediatra, faz uma avaliação, faz uma análise, e aí depois que tiver um laudo, ou se ainda não tiver um laudo, mas tiver uma indicação para um tipo de tratamento de terapia, aí sim, tá? Aí sim, busca as terapias, e aí a gente consegue montar um plano de atendimento para essa criança ou para esse adolescente, tá? E então, as questões sensoriais, né? Então, às vezes a criança não se alimenta justamente por essa perda de rotina da escola. Então, aqui a gente sabe que no Japão as crianças tomam leite, comem o arroz, e aí às vezes tem peixe, enfim, tem aquela alimentação que a gente sabe que para os japoneses é em ordem, tá ok, existe uma avaliação nutricional, eu já estive em escolas japonesas aqui, já vi cardápio, já, né, não acompanhei o almoço, mas elas deixam expostas, assim como no Brasil, tá? As escolas do Brasil também deixam o cardápio da semana, o cardápio do dia exposto, então quando você chega na escola, alguns têm dentro da sala de aula, outros têm no refeitório, na entrada da escola, mas todos têm. O acompanhamento nutricional lá também existe e é obrigatório. Tá? Então, todos os lugares que trabalham com crianças no Brasil, né, e aqui, tem sim um acompanhamento de nutricionista, que é a pessoa responsável pela parte de alimentação das crianças na escola, tá? Não é só aqui. Mas, enfim, tem lá o cardápio deles, né? E aí, aquelas comidas que a gente tá acostumado, né? Porque assim, acostumada não, porque eu não como muito, mas assim, o pessoal que tá aqui há mais tempo no Japão se alimenta, né, com o que tem ali e é tranquilo. Mas a gente sabe que aqui é tudo muito cozido, né? Então, assim, é tudo muito em água, é tudo muito mole. Então, assim, a consistência já é uma consistência um pouco diferente do que essas crianças estão habituadas em casa. Eles não estão acostumados a ter esse tipo de alimentação em casa, né? E aí, quando chega na escola, eles se deparam com aquela alimentação daquela forma, daquela maneira. E, assim, eles se servem e aí... tem criança, eles sabem que eles têm que comer aquela alimentação, né, em algumas escolas, porque não tem outra opção, não existe troca de cardápio. Então, assim, o alimento é esse, vai comer? Ok, não vai comer, não come. E aí tem crianças que passam, assim, a semana no leite e no arroz, né, que é o que come na escola. E aí as mães falam, e agora? O que eu faço, né? Tá emagrecendo, tá perdendo peso, não tá crescendo, tá abaixo de todas as curvas de desenvolvimento que a gente puder imaginar, a criança acaba ficando abaixo. E aí isso a gente sabe que se o corpo não tá bacana, a mente também não vai estar. E aí tem mãe que acaba indo pra suplementação. E aí falar, o que eu faço? Dou suplemento, vou pra multivitamínico, ou ofereço só o que ela está acostumada a comer. E aí a gente cai de novo no problema da seletividade alimentar, da gente não conseguir fazer com que a criança experimente novos alimentos, para que a criança entenda que existem outros alimentos para que ela possa sim gostar. E aí a gente tem essa barreira, né? Então aqui no Japão, meninas, fica um pouco mais difícil justamente por isso, tá? No Brasil a gente conta com toda essa parte física, né? Essa condição do padrão de repetição, do processamento sensorial, tudo isso que a gente conhece aí em relação ao autismo, que faz com que eles não se alimentem de uma maneira correta, né? E que se fixem somente em alguns alimentos. Mas aqui a gente tem essa quebra, essa diferença do que a alimentação que acontece na casa e a alimentação que acontece na escola. E aí dá um barabará, dá uma bagunça, uma confusão, e aí a criança, por vezes, se perde nessa parte aí. Mas o que temos que fazer? Temos que estimulá-la, né? Então, oferecer os alimentos, levar as crianças para a cozinha, tá? Para que elas vejam o alimento in natura, o alimento inteiro, o alimento vai ser cozido, o alimento vai ser cortado, vai ser servido. Então, mostrar para a criança o que é aquele alimento que ela está comendo. E assim, é 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes. A gente vai oferecer o mesmo alimento para a criança várias vezes, tá? E de várias maneiras, tá? Então, não comeu ele frito, sei lá, de repente o peixe, que também é uma outra experiência que tem aqui no Japão, justamente pela alimentação escolar, né? A questão do peixe. Então, tem dia que o cardápio da escola tem o peixe frito, por exemplo, e aí
o adolescente, a criança come. Quando ele é cozido, já existe uma resistência lá. Às vezes é o mesmo peixe, é o mesmo produto, é o mesmo alimento e a criança não come. Então, assim, é um pouco difícil por causa da aparência, né? Eles sentem muito cheiro, a gente sabe que as crianças dentro do espectro, elas têm uma sensibilidade muito grande, né? Alguns, assim, e ao mesmo jeito que elas aceitam, elas rejeitam, né? E essa rejeição, quando vem, às vezes não é manha, não é birra, não é uma questão de escolha, tá? Essa rejeição é uma questão mesmo de chegou aí como eu posso explicar? Chegou um informe aí, um clique aí no cérebro falando pra ela, não coma porque isso é perigoso, né? Isso aí é, tipo, é nojento, é repugnante, não come. Aí avisa o cérebro vai, puf, trava a criança não se alimenta. Tá? Então aí ela chega esse estímulo, essa informação pra ela de que é algo que não é bom. E aí ela não come. Tá? Então, a gente precisa saber oferecer e que maneira que a gente vai oferecer. E tentar. Tá? Quando eu falo de incentivo, de estimular a criança para a parte da alimentação, é exatamente isso. Eu oferecer, eu fazer com que ela veja todo mundo comendo, porque não adianta também eu falar, come isso aqui e a família toda não comer, tá? Então, tem que ser todo mundo junto e oferecer e todo mundo comer, porque eles vão, como eu falei, eles vão muito pro padrão de repetição e de repente eles verem que aquilo tá lá sempre sendo oferecido e que a família tá junto e que a coisa tá acontecendo, a probabilidade também, se não for nenhuma questão sensorial, tá? Ela vai sim iniciar, pelo menos provar uma coisa ou outra, ela vai começar sim a ter um pouco mais de interesse em relação a esse alimento, tá? E aí o que a gente tem? Então, temos aí toda essa parte de que a gente precisa incentivar, porém, existe uma coisa muito importante dentro do processo da seletividade alimentar que a gente tem que ficar atenta, tá? O que eu já tive de ganho com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto, não importa, tá? O que eu já tive de ganho que ela não comia e ela passou a comer, né? Ou que ela rejeitava demais e hoje ela já suporta o cheiro, ela já suporta, por exemplo, estar na mesa. Tem criança que você colocava, né, eu digo isso porque né, você coloca na mesa, de repente, sei lá, uma fruta, alguma coisa, e ela na hora já vem aquela ânsia, na hora já vem aquela... ela se sente mal, né? Tem criança que o cheiro vem primeiro e aí, assim, ela já vomita, né? A gente já teve casos da criança realmente ter uma sensibilidade muito grande. E como o olfato acaba sendo muito mais limpo, vamos dizer assim, né? Eu falo que as crianças dentro do autismo, eles são tudo muito, né? Eles percebem mais, eles entendem mais, eles sentem mais, isso sem dúvida. Né? Cheiros, sabores, tudo é mais. E aí, quando bate ali essa informação, quando ela chega direto no cérebro dessa criança, dizendo que aquele alimento não é bacana, ou que tá estragado, ou que alguma coisa assim, é certeiro, né? Você tira assim, você vê, você cheira, ou você vai experimentar, você acaba vendo que realmente não tá bom. Né? Então, eu acho que a gente conseguir ter esse olhar para as crianças autistas, dentro desse processo que elas vivem, dessa seletividade, desse não querer comer, ou dessa recusa, mesmo que física, e claro, a gente sabe que tem todo um cunho, tem toda uma informação aí que chega nessa criança antes mesmo da gente, né? E se ela barra, a gente tem que saber respeitar, porém, a gente tem que fazer todo o movimento do incentivo para que ela entenda que aquele alimento é bacana, é importante e que ela vai precisar. Não dá para viver com a criança comendo borrão e tomando leite. Gente, não tem como. A gente precisa sim fazer com que pelo menos o quadro alimentar dessa criança aumente. Pelo menos que uma variedade de alimentos ali cheguem nela. Seja de fruta, seja de proteína, seja de carboidrato. Tá? Então a gente, quando chega nesse ponto de extrema recusa, ou de o padrão tá tão repetitivo que ela só come aquele determinado alimento, busquem ajuda, tá? E busquem ajuda de profissionais da área. Vá para um pediatra, vá para um nutricionista,
façam um acompanhamento nutricional dessa criança, porque não vai adiantar ela fazer terapia com trocentos mil profissionais se essa parte da alimentação não tiver adequada, né? Para o nosso cérebro funcionar, ele precisa de energia, ele precisa estar bem. E a gente só traz energia para o nosso corpo através da alimentação. Então, se eu tô com uma alimentação ruim, que não tá bacana, e eu não consigo guardar essa energia para conseguir fazer qualquer outra coisa, não vai adiantar, tá? Então, todo o processo que seria muito mais rápido, ele vai demorar mais, tá? Então, pediatra e acompanhamento nutricional. Eles juntos vão rever essa questão alimentar, vão rever a questão se existe uma necessidade de fazer uma suplementação de vitamina, de minerais, e aí vão indicar, e aí vocês vão fazer a compra e vão oferecer para a criança e vão acompanhar como que tá esse desenvolvimento. Se melhorou, se não melhorou, se essa criança começou a comer mais ou se ela parou de vez, porque às vezes o contrário acontece também. A criança é suplementada e aí acaba parando de se alimentar e aí reduz mais ainda a questão da alimentação. Então a gente precisa ficar muito atento em relação a isso, ok? Como que eu posso tentar ajudar essa criança de verdade agora, né? Se eu optei por colocar essa criança dentro de uma escola japonesa, onde a rotina dela é uma rotina de criança que cresce e vive aqui no Japão. Então eu preciso conhecer, né, essa rotina escolar. A gente sabe que tem as reuniões de apresentação aqui no Japão, as famílias vão lá, as meninas vão todas lindas, os pais vão todos arrumados, e aí a criança tá toda linda e vai pra escola, e aquele monte de foto, é tudo muito bonito, aquela cerimônia bonita. Que esse ano a gente teve um pouco de problema com essa cerimônia, algumas escolas fizeram, outras não fizeram. Teve escola que fez e aí no dia seguinte já não tinha aula, né? Esse ano tá um pouco atípico, aí a gente tá com um problema sério. Mas enfim, dentro desse período, desse acolhimento que a escola faz com os pais, no Brasil a gente também tem, né? Tô vendo que tem um pessoal do Brasil assistindo a live. No Brasil a gente também tem, são as reuniões de início de ano, as reuniões que a gente faz de apresentação da escola, apresentação dos professores, da equipe docente, enfim, de todo mundo que vai trabalhar com a criança durante aquele ano. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Que acontece aqui. E aí, dentro desse período de acolhimento, é bacana vocês procurarem saber o que acontece na escola, qual que é a alimentação, o que é servido, como ela é servida, tá? Se o cardápio não for exposto para vocês, é importante que vocês perguntem para a escola o que é e como que é, né? Eu vi porque eu estive dentro da sala de aula, então tava lá o cardápio da semana e aí do dia, e a gente consegue saber eu consegui ver o que ia ser servido para as crianças naqueles dias em que eu estive lá. Mas para os pais é importante que vocês busquem informação e tentar conciliar o máximo possível, principalmente para as crianças dentro do espectro autismo. Principalmente para os adolescentes que já estão aí, tem uma vida, 15, 16 anos acostumado com determinado alimento, e para a gente quebrar essa como eu posso explicar? Essa padronização, essa barreira, né? Para eu quebrar essa barreira da alimentação desse adolescente fica um pouco mais difícil, porque são anos, né? Você imagina, 15, 16, 17 anos, 18, a gente tem crianças até 18 anos. Então você imagina, 18 anos da vida só comendo determinado alimento e aí atrasa tudo, né? Atrasa o desenvolvimento físico, o desenvolvimento fisiológico, atrasa tudo, né? Desse adolescente. E aí ele acaba aí levando todo um problema, mais uma questão da fase da adolescência para a vida adulta, e aí também vira um bololô. Então é bom a gente sempre olhar antes e aí trabalhar de base, ok, meninas? Então, sempre tá atenta, né, nessa questão da alimentação dessas crianças, oferecer, buscar as informações da escola, tentar trazer o máximo da realidade, vamos dizer assim, ou da vivência do dia a dia escolar da escola japonesa para
casa, principalmente nesses 2 meses aí, a gente não sabe nem como é que tá a volta às aulas. Então, as meninas que têm criança na escola, se vocês souberem como é que tá as voltas às aulas, escrevam aí nos comentários, por favor, para saber como é que tá esse retorno. Por quê? Porque eles vão chegar lá e vai ser um baque. Então, estão acostumados a ficar em casa e aí comem o que a mãe oferece, comem o que é melhor, né? Então, a gente precisa saber e já ir preparando eles para o retorno da volta às aulas, ok? Então, é importante que todo mundo tenha esse olhar e essa atenção para essas crianças, para que a gente consiga fazer com que seja uma maneira mais tranquila esse retorno e essa volta às aulas, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever. Tá subindo algumas coisas no meu inbox, depois eu respondo para vocês. Quero agradecer ao Portal Me, obrigado Portal, boa noite, bom dia para todo mundo que tá aí, espero vocês na próxima quinzena, pra gente falar um pouco mais sobre o neurodesenvolvimento, sobre o TEA, a gente vai estar falando mais, acho que 1 ou 2 semanas e aí a gente encerra, ok? Então, obrigada Portal Me, curtam e compartilhem a minha página NeuroKids, se vocês tiverem aí alguma ideia de tema, algum interesse de algum tema mais específico, vocês podem mandar também, tá? Que aí a gente começa a conversar um pouco também sobre essas outras questões, porque são muitas dúvidas que surgem, né? A gente sabe que tem bastante informação que precisa ser dada aqui, que a gente precisa conversar, tirar as dúvidas aí da comunidade, e eu tô aqui para isso, sintam-se aí todos acolhidos. Então, quero agradecer a presença de todo mundo, o pessoal que acompanha a live, obrigada por vocês estarem aqui, e aí até a próxima semana, não, a próxima quinzena. Obrigado, Portal Me, boa noite, pessoal que já voltou de assumir aí, quem ainda não voltou, a gente tá nesse período aí de recessão, meio que, né, todo mundo meio que em casa ainda, um Iasumi diferente, passamos um Iasumi diferente esse ano, mas bora lá, vida que segue, né, galera? Então, um abraço para todo mundo, um grande beijo, até a próxima!